Bom dia, gente. Ó, o cafezinho. Quem aí está em jejum? Ó, passei o óleozinho, deu uma queimada aqui, o óleo de orégano. Deixa eu digitar aqui pra vocês. Pessoal, faz uns diazinhos que eu não entro aqui na live, mas estou de volta. Bastante corrido esses dias. Bom dia, bom dia. Recentemente a gente tem tido uma procura muito grande de consultas, tanto online quanto presencial. E aí consome bastante o tempo, né? Que a gente fica na função de atendimentos, depois tem os planos alimentares. Nosso plano de alimentação e de suplementação é super individualizado. Não tem a dieta da gaveta famosa. Quem aqui já foi no nutricionista que ele já sai com a dieta da gaveta? Então, a gente faz sempre algo muito personalizado, principalmente nessa questão de suplementação. Se você tem alguma curiosidade, quer ter informações sobre como se consultar comigo, digite consulta, que realmente é uma consulta muito ampla, a gente fala muito. Ontem mesmo foram bastante consultas e bem intensas, bastante, porque a gente analisa muitas coisas, né? O caso ontem de uma paciente que ela veio presencial aqui em São Paulo e ela veio me relatando que já passou pelo período da menopausa. Ela usa um DIU, Mirena, se não me engano, e foi garantido ali pela médica que ela tinha já o suporte do uso de progesterona que ela ia ter ali devido ao uso do DIU, né? Que eu acho que um dos elementos que tem no DIU é a progesterona. Mas alguns outros hormônios ela já estava fazendo uso e me relatou assim que tá muito cansada, que fica às vezes meio para baixo, meio indisposta, memória ruim, enfim. E a gente, quando foi fazer o teste nela, a gente faz um teste durante a consulta e ela trouxe os exames. E veio a informação que o nível de progesterona dela estava muito baixo. E aí eu questionei com ela, você tem os exames mais anteriores da sua progesterona pra gente dar uma olhada. Bom dia, 12 dias de OMAD, parabéns, Tainá, sucesso. 12 dias, parabéns. OMAD é uma refeição por dia. E aí, como eu vejo tudo, falo, vamos ver seus exames. E ela tinha um exame que tinha um histórico de progesterona dela desde quando ela entrou na menopausa. E aí eu fui realmente no próprio exame, constou ali que existe uma diminuição dos níveis de progesterona dela. Isso, né, justifica muitas dificuldades aí que a mulher passa, né? Esse período de climatério, gente, e menopausa é muito difícil, né? A gente passa por muitas fases, muita transição, a gente fica mais inflamada, fica um ganho de peso mais facilitado, né? A falta de progesterona faz com que a gente ganhe peso com facilidade. E eu falei isso pra ela, falei, olha, eu sei que eu sou nutricionista, bom dia, Gabriela. Eu sei que eu sou nutricionista, eu não tenho habilitação para prescrever hormônios, mas eu falei para ela, se os seus hormônios não estiverem mais ou menos equilibrados, dificilmente você vai conseguir emagrecer, né? Porque a questão da fome, deixa eu beber meu cafezinho aqui, a questão dos seus níveis de fome, de saciedade, de vontade de comer doce, de vontade de comer coisas, também estão relacionados com seus hormônios. Ou seja, se você está com todos os hormônios desregulados, com essa bagunça, dificilmente você vai perder peso. Você vai fazer jejum e você vai ter dificuldade em perder peso. E por isso que eu sempre vejo outras coisas, pelo menos oriento e dou algumas informações para a pessoa tentar buscar esse equilíbrio, principalmente as mulheres, né? Os homens não têm esse problema, geralmente, eles têm uma facilidade muito maior para perder peso, a questão hormonal. Já emagreci com a sua página, mas ganhei de novo, estou de novo, é muito difícil. Você tá na pré-menopausa, Raquel? As mulheres, a gente tem esse período, né? Que precisa fazer algumas adaptações. Eu falo sempre para vocês, gente, é muito difícil hoje
quase impossível, digamos, uma mulher com mais de 30 anos, sem suplementar nada, sem regular hormônios, ter assim uma facilidade de manter o peso. Acho quase impossível. Porque as mulheres hoje, nós estamos muito mais inflamadas em comparação a, sei lá, 20, 30 anos atrás. Então, todos esses sintomas que acontecem, essa dificuldade para emagrecer, vem de uma questão mais antiga, né, de hábitos de muitos anos. E o corpo entra num colapso devido à inflamação. E claro, gente, que a alimentação tem tudo a ver com isso, né? Eu falo sempre, não tem como a gente viver a vida toda, pelo menos nessa geração de hoje, né? A pessoa viver a base de pão, café com leite. Tipo, uma mulher hoje de 30 anos, ela comeu a vida inteira, ela continuar comendo e chegar nos 40, ótima, comendo tudo que ela quer, comendo açúcar, comendo pão, comendo leite. Não tem como, mesmo que as calorias sejam controladas, essa pessoa vai chegar nessa idade com muita inflamação. Isso é fato. Ontem também, uma das consultas, eu atendi uma senhora que ela também veio com a filha. Ela veio com a filha e ela já me segue há muitos anos, enfim. E também tá muito inflamada, com os hormônios também desregulados. E a filha dela, com 26 anos, com sobrepeso também, veio também me relatar essa parte, que ela não conseguiu nem perder peso com as canetinhas. Ela fez uso ali das canetinhas e não deu resultado, 26 anos. Eu falei, para muita gente não funciona devido a pessoa estar muito inflamada, estar muito desequilibrada. Então, mesmo lá com menos de 30, usando medicação, pode ter dificuldade para emagrecer. Gente, o caminho é desinflamar. Quem está entrando aí, digite clube, entre no nosso clube de assinatura aí, que a gente dá algumas dicas. Claro que não é como a nossa consulta, mas a gente tem muitas informações sobre o básico, né? Você tá começando a fazer o jejum, você não sabe nada de jejum, como desinflamar, entra lá, tá bom? O valor é super acessível, vale muito a pena. Eu tenho 68 anos, treino todos os dias com personal, ganhei músculos e tenho uma alimentação e não elimino nenhuma grama. Você faz jejum, de Souza, Maria de Souza. Você suplementa, tem isso também. Eu falo, tem que desinflamar, gente, tem que desinflamar, porque eu vou compartilhar uma imagem que eu vi hoje com vocês. Ó, olha isso aqui. É uma notícia aqui, ó, para vocês verem que não é fake news. Uma notícia que um homem começou a ter um problema no cérebro, uma infecção. Depois, diz o relato que ele começou a ter alguns problemas depois de comer um bacon defumado, sem ser cozido. Deixa eu ver aqui, outra imagem, ó. E aqui é a imagem do cérebro dele. Ele começou a ter parasitas, um tipo de parasitas no cérebro, tá? Logo após um episódio em específico. Essa foi a notícia, o homem começou a passar mal, começou a ter alguns sintomas. Por que eu tô falando da importância da gente desinflamar e desparasitar, né? Porque, gente, a gente está exposto, né? O tipo de alimentação que nós temos hoje é muito, digamos, que é muito favorável para o desenvolvimento de parasitas e bactérias ruins. Esses dias eu postei uma história de um rapaz que também chegou a falecer e veio um médico até dizendo, não, que isso nem existe mais, que isso é mentira. Gente, isso não é verdade, isso existe. Por que existe? Porque a gente está muito suscetível. A nossa alimentação hoje é muito propícia para a proliferação de bactérias, de parasitas, né? E cada vez mais. Então, é uma coisa que eu tenho visto muito. É algo que eu não abordava tanto nas minhas consultas. É algo que eu tenho prestado muita atenção nesse equilíbrio de parasitas, né? Por quê? O que acontece? O próprio jejum intermitente é uma estratégia que eu vou inibir esse crescimento, eu vou reduzir. Vocês sabem que eles gostam de açúcar, gostam de carboidrato, né? Suplemento é fácil, jejum, minha última alimentação é 18.
Temos que alternar. Maria, você tem que fazer outras estratégias suplementares e desinflamar. Tem alguma coisa aí que dá para ser feito que você vai ter resultados, né? Se você já tem uma alimentação saudável, você já tá no caminho. Aí tem que destravar esse emagrecimento aí. Aí o que acontece? A gente tá muito suscetível, né? O tipo de alimentação. Então, se o seu corpo... Se você come, igual falei pra vocês do início, né? Se a sua dieta é baseada em carboidrato o dia todo, mesmo que você coma pouco, se o seu sangue, se você naturalmente, constantemente está com sangue cheio de açúcar, né? Açúcar no sangue o tempo todo, fica suscetível, propício para o desenvolvimento de parasitas. Porque a gente está suscetível a tudo. A vírus, a parasitas, a bactérias, o tempo todo, né? Nosso ambiente, sei lá, vocês estão vendo que tá um surto aí de problemas respiratórios, de doenças de bactérias? A gente está suscetível a isso sempre. A questão é como está o seu sistema imunológico. Como está o seu organismo? Deixa eu tirar aqui. Como está o seu organismo em relação a isso? Se você consome carboidrato o dia todo, você começa o dia com pão, leite, e você vem isso a vida inteira. Você vai medir o açúcar no seu sangue, tá lá elevado, né? Você tem lá açúcar elevado, insulina elevada. Então fica o quê? Um ambiente favorável para tudo, para inflamação, para parasitas, para bactérias. Tanto é, gente, que quem aqui já teve essa experiência? Eu já vi muitos casos. A pessoa tá lá, numa infecção, por exemplo, pegou um vírus, tá lá doente, cheio de muco, inflamadíssimo, entrou naquela crise de inflamação. Vai lá e ela começa a fazer um jejum. Sei lá, vou fazer um jejum de 3 dias, digamos, né? 3 dias suplementa zinco, suplementa magnésio, suplementa vitamina D, o NAC, coloca o NAC lá em cima e faz um jejum de 2, 3 dias. Com certeza, após 3 dias, essa pessoa tá outra. O organismo dela deu um reset, ela reduziu a carga de citocinas ali inflamatórias e reduziu a carga de tudo que tá de ruim lá proliferando. Porque a gente sabe, gente, o açúcar, o carboidrato, ele é um alimento de tudo. Tudo que você, né, se você consome isso, tudo no seu corpo fermenta. Eu comi agora, quando cheguei do treino, crepioca, banana, com mel e açúcar. Tem bastante carboidrato. Então eu falo, vocês vão quebrar o jejum? Quebrem com proteína. Ou tentem estender, ou tentem permanecer um período do dia sem se alimentar. Por quê? Quando você passa um período do dia sem se alimentar, principalmente carboidrato, o seu corpo fica com uma tendência a reduzir cada vez mais o açúcar no sangue. E você vai reduzindo esse açúcar no sangue, esse ambiente propício a bactérias, a vírus, a parasitas, a tudo. Então, se você come, eu falo, se você não gosta de pensar no jejum como uma estratégia para emagrecer, pensa nele como uma forma de melhorar o seu sistema imunológico. E as pessoas pensam exatamente o contrário. Não, se eu estou doente, eu vou comer mais. Essa é a ideia. Eu vou comer mais, a gente fica preocupado. Por quê? Porque a gente tem realmente um conhecimento ancestral que a gente precisa de nutrientes. E isso é real. A gente precisa de nutrientes para melhorar o nosso sistema imunológico. Só que a gente não precisa de pão, a gente não precisa de carboidrato, a gente não precisa do alimento em si. O que a gente precisa? Do nutriente. Então, a gente precisa de zinco, a gente precisa de vitamina D, a gente precisa de vitamina C, né? A gente precisa desses nutrientes. Então, eu falo, você tá lá numa crise de um tipo de doença e você faz o jejum, né? Sei lá, você tá com uma crise de dor, uma inflamação, ou você tá com uma crise respiratória. Não, eu vou focar aqui no meu jejum, porque eu preciso me melhorar dessa crise inflamatória. Então, você vai lá. O próprio jejum de 24 horas, 48 horas, ele já reduz a quantidade de citocinas inflamatórias. Você já vai inibir o crescimento de qualquer inflamação, certo? Aí, você suplementa. Faz lá um protocolo com vitamina D, NAC, vitamina C. Pronto. Você já melhorou, já deu nutriente para o seu corpo funcionar melhor.
Aí você deu um nutriente sem dar calorias, sem dar açúcar, né? Você resolve os dois problemas de uma vez só. Você nutre o seu corpo sem expor o seu corpo o açúcar, que aumenta tudo. Pronto. Jejum lá de 24, 48 horas, ele já inibe essa carga inflamatória. É fato. Porque muitas das nossas inflamações vêm desse processo, assim, né? Do nosso corpo estar mais vulnerável. Aí as pessoas falam, nossa, eu nunca tive intolerância a nada, eu não tenho intolerância, no meu corpo posso comer de tudo. Mas a pessoa vive inflamada, vive com dores, vive com crises, vive tomando... Aí as pessoas tomam... O problema é que hoje a gente toma muitos medicamentos que vão silenciando esses sintomas. Aí você não sabe mais nada. Aí, de repente, você passa uma semana comendo pão um monte. Chega no final de semana, você tá com uma crise lá, tá com uma inflamação ali de dor ou uma crise de asma, por exemplo. Porque você toma medicamento, né? Às vezes a pessoa toma antialérgico ou toma um imunossupressor, que o corpo vai silencia um pouco essa resposta natural do seu corpo aos alimentos. Aí você passa uns dias, de repente vem uma crise daquelas. Você nunca vai associar a alimentação, que você fala assim, eu comi pão a semana inteira. Comi carboidrato, não fiz jejum, não suplementei a semana inteira. Então não foi do que eu comi. Mas foi exatamente porque digamos, seu corpo estava silenciado e chegou num nível ali, no ápice, que ele pensou, poxa, tantos dias aqui tentando lidar com esse tanto de coisa que está entrando, meu corpo não consigo. Aí ele se entrega, aí vem a crise, a inflamação vai lá no ápice, vem a crise, né? E a inflamação crônica, ela é isso. Você tem lá um tipo de doença, né? Quem aqui tem um tipo de doença autoimune? Sei lá, uma dermatite. Então a pessoa passa lá tempos e tempos. Ontem uma das pacientes que eu atendi, ela diz que está tendo de forma recorrente candidíase. Ela falou, estou tendo candidíase constantemente, isso tem me incomodado, porque me gera desconforto, me gera dor, eu tô ficando incomodada. E vira e mexe, estou tendo crises de candidíase. A Josi tem doença de Crohn. Então, aí de repente ela tá num processo mais ou menos equilibrado. E aí vem a crise, começa a vir aquela coceira, aquela dor, aquela coisa. O que quer dizer? Né? A candidíase também tem a ver com parasitas, né? Com bactérias. Uma proliferação aumentada de bactérias ali na região pélvica, né? Da mulher. Então, pra mulher é super desconfortável. E, gente, é fato, eu não tenho candidíase de repetição, eu não tenho, tá? Mas tem épocas que se eu passo um dia, 2 dias comendo um pouco mais de carboidrato, não é nem glúten, né? Porque eu não consumo glúten. Se eu passo 2, 3 dias numa dieta um pouco mais rica em carboidrato, eu já percebo um desconforto nessa região. Não chega a dar uma crise, mas eu percebo essa associação. Então, muitas mulheres têm candidíase de repetição por conta desse desequilíbrio de bactérias e um ambiente propício para proliferar. Aí você já tá ali bem sensível, vulnerável. Aí você vai lá, passa um dia lá comendo mais algumas coisas, mais carboidrato, né? Daí vem a crise. Aí para você sair da crise, medicação. Aí você toma uma medicação, sai daquela crise aguda, só que assim, a medicação, como ela não trata a raiz do problema, ela só vai tentar ali lidar com a crise, o problema continua lá. Uma amiga está com candidíase na boca e na área genital e uma outra está com herpes. Exatamente, é terrível. Aí o que acontece? Você toma um medicamento, que tem um medicamento básico ali que você toma. Você trata a crise, só que o problema continua sendo, né, às vezes uma alimentação mais rica em carboidratos, a insulina mais alta, você com desequilíbrio de bactérias. Aí, por exemplo, a mulher tá com nutrientes baixos, sei lá, níveis de vitamina C muito baixos, de vitamina D. Aí essa pessoa, ela não tem substrato, não tem nutrientes para lidar com essa constante inflamação. Aí é onde vão acontecendo as crises. Então não adianta você ir lá e tomar um antibiótico, você vai só conter a crise, você vai conter o momento.
o problema vai continuar lá. Se você tem deficiência de vitaminas e minerais antioxidantes, né? Porque seu corpo não tem nutriente suficiente para lidar com aquela inflamação. Aí é constante, aí vira e mexe, é uma crise. Aí dá, né, como ela falou aqui, que tem tanto na área genital quanto na boca. E é tão desagradável, né, gente? Principalmente quando é um sintoma que as pessoas percebem, que as pessoas veem, né? Qualquer questão, tanto uma dermatite quanto uma psoríase, um eczema, que fica aparente, né? A gente se sente desconfortável. Então tem a ver, quando a gente tem essa coisa de que fica visível, é muito desagradável, né? Então aí tem a questão até, talvez seja uma questão que até te motive a mudar mais, porque eu falo, quando as pessoas veem, percebem, a gente se sente mais constrangida. Quando é algo lá que só a gente está lidando, dane-se, deixa, né? A gente vai levando. Mas quando é algo que incomoda, e às vezes até fisicamente, eu acho que talvez é um motivador a mais pra gente pensar. O que eu preciso fazer para mudar isso? E eu falo, gente, o controle desse tipo de problema está nas suas mãos, né? Primeiro, você tem que achar um profissional também correto e que entenda disso, que vai te auxiliar a resolver o problema, né? Não vai dar só remédio. E a gente sabe que, infelizmente, hoje, na medicina moderna, é só remédio, né? Você vai lá, os médicos, eles ganham em cima do que eles te prescrevem, né? Principalmente remédio, hoje, esses remédios com valores mais altos. Foliculite também. Gente, tudo que tem a ver com inflamação, fazer jejum e aumentar os seus nutrientes antioxidantes vai melhorar, né? E hoje, muitas das coisas vêm desse desequilíbrio de parasitas e bactérias. Porque você pode ver um ambiente sem vitamina C, sem vitamina D, cheio de açúcar no sangue constante, cheio de glúten, né? Ele fica propício a essa proliferação constante. Então, assim, gente, suplementar e fazer jejum é básico para todo mundo. Até para as crianças ter um equilíbrio nessa parte. Desparasitar é super importante no controle de doenças, tá? A gente nem tá falando de emagrecer. Os suplementos da For Life modulam o sistema. Tá fazendo propaganda. Gente, complicado. Deixa eu remover aqui. Mudem, gente. Eu vivia com candidíase. A Alessandra. Ela vivia com candidíase de repetição. Low carb e jejum salvaram a saúde. Que legal, muito bem. E é isso mesmo. Porque o próprio jejum e a alimentação mais baixa em carboidratos é uma alimentação que é menos favorável para esse tipo de problema. Principalmente cândida, herpes. Tem aquele vírus muito comum que as pessoas têm. Como que é aquele que dá aquela gastrite? Eu esqueci o nome, gente. O pessoal tem muito. É H. pylori, né? O H. pylori também é um tipo de vírus aí que traz bastante desconforto, né? Dores. Ele vai aumentando a inflamação estomacal. Então, a pessoa que tem uma alimentação... E eu não tô falando de calorias. Bom dia, Vanessa, bom dia. Gente, quem tá entrando aqui, digite clube. Entrem lá no nosso clube. Eu preciso de estratégias para voltar. Marque uma consulta com a gente. Josi, digite consulta. A gente vai trabalhar um plano muito especial para você. Tem a minha equipe. A gente tem vários profissionais capacitados para ajudar. Minhas dores nas articulações melhoraram muito. Maravilha, maravilha. Bom dia, bom dia. Entrem lá no clube. Lá no clube também tem postado uma sugestão também nessa questão da desparasitação, principalmente a desparasitação natural. Então, esse é o caminho, né? A gente melhorar nosso ambiente, nosso corpo. Então, eu falo, você começa o dia comendo pão, você já tá facilitando tudo que não é legal no seu organismo, né? Tudo que tá de ruim vai aumentar. Bom dia, amo jejum, mas a dieta carnívora prendeu meu intestino. Acho que vou mudar. Tem que ver realmente como que tá essa questão do intestino, mas também tem a ver com essa questão
de nutrientes, né? Porque às vezes as pessoas se enganam que, eu tô fazendo uma dieta cheia de carboidrato, cheia né? Come muito arroz, come muito pão, e aí tem um bolo fecal mais volumoso. Aí começa a reduzir o carboidrato, começa a comer mais proteína, esse bolo reduz. E às vezes as pessoas confundem com prisão de ventre. É realmente que a quantidade de bolo ela vai sendo reduzida. Ó, tinha uma infecção urinária por mês. Sem glúten e açúcar, nunca mais tive. É isso. Infecção urinária pode ter a ver com bactérias também. Aí você tá lá, tudo proliferando. Infecciona o canal da urina. Começa a ter problemas. É isso, gente. É fato, fato. E eu falo pra todo mundo, o glúten é uma coisa que não faz bem pra ninguém. E eu acho que ele é, assim, em alguns pontos ele é pior que o açúcar, para algumas questões inflamatórias. E não quer dizer que você seja celíaco, não quer dizer que você tenha uma doença celíaca ou uma intolerância ao glúten. Quer dizer que o seu organismo fica mais inflamado quando você consome glúten. E isso acontece, muita gente isso acontece. O açúcar inflama, isso é fato. Com o açúcar a gente já tem uma ideia, algumas informações, né? Que o nosso cérebro fica viciado, o nosso cérebro fica inflamado, o nosso corpo fica com muito açúcar. A gente já sabe, existe aí o diabetes para dizer. Mas o glúten é uma coisa que ainda as pessoas não têm noção, mas que ele é tão inflamatório, e eu acho que às vezes ele é até mais inflamatório do que o açúcar. E eu falo, gente, é uma delícia, é gostoso, mas isso é um fato, infelizmente. Ó, a Raquel falou que depois que tirou o açúcar e glúten, não teve mais candidíase, viu? Tem a ver com isso também. Acabei de fazer uma pergunta, posso fazer jejum intermitente todos os dias? Todos os dias, né? O que vai variar é a sua quantidade de horas e protocolos, né? Então, uma coisa que as pessoas têm que saber, jejum não é você ficar todo dia comendo um pouquinho todos os dias, né? Não, é uma das formas, mas quando a gente fala em jejum intermitente, são protocolos alternados de jejum. Então, por exemplo, comigo, eu faço uma vez na semana o de 24. Os outros dias eu faço todos os dias de 16, pelo menos. Faço uma vez na semana de 36 para dar uma limpeza. Nos outros dias eu faço 18. Então, é essa alternância, né? Então, em alguns momentos você fica sem comer, em alguns momentos você se alimenta. É importante que durante o período de alimentação você se alimente bem, você tenha uma boa alimentação rica em nutrientes, porque o nosso corpo precisa de nutrientes, né? A gente não vive sem nutrientes, a gente precisa de vitaminas, minerais constantemente. Então, por isso que eu digo, a necessidade cada vez mais, tanto quem faz jejum quanto quem não faz jejum, de suplementar é fundamental. Melasma também, né? Tem a ver com autoimunidade. Melhora, né? Se melhora a inflamação, suplementa com antioxidantes e aí você reduz esses sintomas aí inflamatórios. E na questão das doenças crônicas, não é que a gente cure, né? Eu tenho diabetes, fico curado. Não, a gente entra em remissão. Então, se você tem diabetes, se você tem doenças autoimunes, se você tem candidíase, se você tem infecção urinária constante, então você entra em remissão. A partir do momento que você está mais inflamada, que você fica num ambiente mais inflamatório, esses sintomas aumentam novamente, você vai ter outra crise, porque está no seu DNA, né? Esse tipo de doença, esse tipo de reação à inflamação. Então, o que acontece quando a gente melhora os nossos hábitos? A gente silencia, a gente reduz esses sintomas. Ouvi um profissional dizendo que se fizermos jejum todos os dias, perdemos massa magra. Não perde. Ai, gente, esse pessoal é engraçado, né? Mas não perde. Contanto que você se alimente bem na janela alimentar, tenha proteínas, faça atividade física. Se você fizer jejuns alternados, você não vai perder massa magra. Gente, eu vou até postar um resultado que ontem foi tão corrido, eu não tive tempo. Olha um resultado, eu tenho que postar. Olha aqui, ó. O pessoal ontem tem falado comigo, sábado, domingo, eu não consegui dar muita atenção aqui no Instagram. E tem um monte de coisa para postar e não consegui.
Bom dia, indignada. Minha irmã passou por um processo cirúrgico de apendicite, já suporada, um quadro bem difícil. Quando voltou a se alimentar, foi com pão e manteiga. Ô, Jesus, tá vendo? Aí você tá lá no hospital, numa crise, você saiu de uma cirurgia toda lascada. O que eles vão te dar lá pra comer? Pão com manteiga. Ô, Senhor, tá vendo? Te arrancam um pedaço, mas continuam te inflamando. E é isso. A medicina é isso. Querem te operar, querem te arrancar órgão, tudo que eles querem fazer. Mas eles não querem tratar a sua inflamação, né? O problema vai continuar lá. E olha só o caso, ó. De 133 quilos para 92 quilos. Olha isso, gente. Vocês veem que ele perdeu o músculo? Eu vou postar, eu tenho que fazer o vídeo dele, porque eu não tive tempo. Ontem foi uma loucura. Olha só, a foto de antes dele. Olhem, vejam se jejum é ruim. Olha o tanto de gordura, e é uma gordura que é aparente, visível. Olha só. Agora vamos para o agora. Olhem isso, gente. As fotos falam por si. Então, eu falo, por que o nosso Instagram, por que a gente continua numa crescente, cada vez mais pacientes, cada vez mais pessoas no nosso clube, nos nossos desafios? Porque os resultados falam por si só. Então, eu não preciso nem advogar. Então, pergunta lá pro médico que fala para você não fazer jejum porque é ruim. Pergunta qual que é a evidência que ele tem. Pergunta pro seu Nutri no que ele se baseia quando ele fala para você comer 6 vezes ao dia e comer pão com doce de leite de pré-treino. Pede para ele te mostrar os resultados que ele tem das pessoas que fazem isso que ele manda. Em relação não só à perda de peso, à inflamação, a dores, a candidíase, é tudo que a gente estava falando aqui. Pergunta para ele quais são os cases de sucesso. Eu vejo assim, cada dia mais essa galera aqui no Instagram, no outra rede, uns bambambãs do emagrecimento, que lá você vê nitidamente que eles utilizam hormônios, você vê na cara da pessoa que não tem a ver só com estratégia de alimentação, né? Então, muitos resultados que a gente acha que tem a ver com alimentação tem a ver com hormônios, né? A pessoa vai lá, toma uma dose alta de testosterona. Óbvio que ela vai ter aquela resposta. Agora, quando a gente fala em estilo de vida, a pessoa faz, os meus pacientes fazem o que eu oriento. Pergunta para ele os resultados. Aí você se baseia, porque contra fatos eu falo, eu não sei se funciona ou se não funciona, né? O que eu vejo, que eu recebo muita gente vindo até mim falando, ó, fui fazer uma dieta comendo 6 vezes, eu não tive resultado que eu esperava. Agora eu falo, as pessoas aqui em pouco tempo começam a fazer jejum intermitente, olha isso. Tem este resultado aqui, ó, que aqui ele colocou o antes e o depois. Então, não tem questionamento, não tem como dizer, jejum é ruim, né? O Polesso falava bem do jejum, agora mete o pau, vai entender. E assim, ele emagreceu com jejum, e na verdade, eu acho que ele, antigamente, nem era tão gordo. Eu acho que ele perdeu pouco peso, e agora ele tá numa pegada de querer ganhar massa, e tá metendo pau no jejum, né? Aí a gente vai ver. Só que o resultado, o que ele busca, não é o que as pessoas buscam. A grande maioria das pessoas buscam melhorar a sua vida, né? Porque às vezes não é nem a questão do sobrepeso, as pessoas estão inflamadíssimas, né? Então, assim, a pessoa que tá inflamada e vai seguir lá agora o que ele tá falando, nem sei agora o que ele tá falando, o que é bom. Mas vai lá, segue os conselhos pra ver. Essa galera é muito engraçada, né? Você pode nos indicar? Eu vou indicar sim, lá no clube um que eu uso para vocês. Eu não posso prescrever lá, mas eu vou indicar um que eu utilizo da marca Now, tá bom? Eu vou indicar lá no clube. Então, podem se inscrever lá que eu vou colocar para vocês lá um que eu uso da marca Now, que já melhora muito. E é isso, gente. Essa galera é engraçado. É mais legal é que você não fica todo flácido. Exatamente. Quem faz jejum emagrece de forma diferente. Não fica com aspecto de doente. Não fica flácido. Olha, gente, olha quanta gordura essa pessoa tinha aqui no abdômen. Você vai pensar, nossa, ele vai perder peso, ele vai ficar super flácido. E aí ele vai e me fica desse jeito aqui, ó. Olhem, gente, até a pele retrai.
O rosto rejuvenesce. Olha a pele dos braços, você não vê flacidez, você não vê aquele emagrecimento, né? Aquela forma, às vezes, agressiva que as pessoas, às vezes, quando fazem cirurgia ou quando tomam remédio muito tempo, ficam, né? Com aquele aspecto de desnutrido. Você vê, ele não ficou com aspecto de desnutrido, né? Porque melhora a parte absortiva, desinflama, a marca Now é excelente, só é difícil de achar. Eu acho que tem ficado cada vez mais fácil achar aqui no Brasil a marca Now. Muito mais fácil do que antes. Eu acho que eles estão se popularizando aqui. Gente, sobre a suplementação para o cabelo, é difícil falar no clube, porque no clube é mais básico, tá? A gente vai fazer um desafio em breve. No desafio a gente consegue aprofundar melhor essa parte da suplementação, tá? E a questão de cabelo tem muito a ver com a sua deficiência individualizada. Porque às vezes assim, a pessoa tem deficiência de B12, aí pode influenciar no cabelo. Às vezes a pessoa não tem deficiência de B12, mas tem deficiência de zinco. Então, é muito relativo o aspecto nutricional para cada pessoa, tá? É muito relativo. Então, é isso. Por isso que, às vezes, uma fórmula para cabelo para uma pessoa X vai ser diferente para a pessoa Y. Que, às vezes, a pessoa tem uma deficiência, por exemplo, mais intensa em tal mineral do que em outro. Isso é individual, porque isso vai depender de como funciona o seu metabolismo, a sua propensão à absorção a cada tipo de nutriente. É muito individualizado. Então, realmente não tem como dizer, ó, essa suplementação X vai ser boa para todo mundo. Não, porque vai depender da sua deficiência em específico, que cada pessoa é individualizada. Agora, temos sim deficiências quase generalizadas, né? B12 é uma das que as mais... o índice de deficiência de B12 é um dos mais altos. Muitas pessoas têm deficiência de B12 e nem imaginam. Jejum de 24 horas todos os dias pode ser feito para quem está... Olha, sobre o OMAD todos os dias, aumenta a proteína, que o cabelo volta. Às vezes não é só a proteína, às vezes a pessoa tá com muito déficit de suplementos, de nutrientes, e só a proteína não vai ser suficiente. É por isso que eu digo, nem sempre a questão de só aumentar a proteína vai resolver. Porque, às vezes, por exemplo, a pessoa tem uma deficiência tão intensa de B12 que mesmo ela aumentando a proteína, a questão absortiva ainda está inflamada, ainda está ineficiente. Aí ela precisa do suporte suplementar mais a proteína. Então, é realmente muito complexo, porque eu vejo as pessoas, principalmente na minha prática clínica, as pessoas estão muito inflamadas, gente. Eu vejo, meu Deus, o que será do mundo? Tanto na questão dessa questão que eu falei no início, né? As pessoas comem muito errado, a exposição a comidas industrializadas é muito grande. Eu tava vendo uma notícia, eu falo, gente, o meteoro, olha, tá difícil mesmo, porque eu tava vendo que tinha um tipo de leite ninho, não era um leite ninho, era um leite em pó, não sei qual era o leite. Eles acharam no leite, gente, ração de cachorro na composição do leite. Eles pegam a ração do cachorro, moem e estão acrescentando para engrossar o leite em pó. Gente, vocês têm noção? Vocês estão lá comendo, achando que estão tomando leite em pó lá, estão lá comendo ração de cachorro? Meu Deus, que mundo! Onde a gente vai parar? Então, por isso que eu digo, a comida industrializada, você não tem noção do que tem lá dentro, né? Em geral, você põe uma mistura que, digamos, leite em pó nem é comida, é uma mistura. E você vê, é uma coisa, às vezes, que a gente dá pro filho. Tem gente lá que acha que tá fazendo algo maravilhoso, dando leite em pó pra criança lá de 1 ano, sem saber, ela tá comendo ração. Vocês já imaginaram? São tempos difíceis. Então, por isso que eu digo, quem vive só de pão, de leite, de coisa super industrializada, a pessoa não tem noção do que ela tá pondo pra dentro. E aí não é de se espantar que a pessoa tá cheio de parasitas, cheio de bactérias, cheio de coisa, tudo errada, né, gente? Porque que mundo louco, que mundo louco. Jejum é um divisor de águas na minha vida desde 2012, uma bênção. Me alegra o coração ver os profissionais de saúde acordando para essa realidade, que maravilha. Tenho artrite reumatoide, fibromialgia, preciso desinflamar.
Tomo muitos medicamentos fortes. Célia, digite consulta e você vai receber às vezes informações aí de consulta, tá bom? Como preparar para fazer jejum? É isso. Ó, a Fabrícia é a nossa... Fabrícia, você tá sumida, hein, mulher? Faz tempo que eu não te vejo. Brincadeira. E você sabe que quando a gente fala disso, né? Eu tenho visto também muita gente com deficiência de ferro. Tem certos tipos de parasitas que consomem todo o seu ferro. Às vezes a pessoa suplementa, faz ferro endovenoso. Aí lá tem um monte de parasita que rouba todo o ferro. A pessoa tá sempre com baixa de ferro. Aí vira esse bolo, né? Essa bola de neve, gente. E eu falo, tudo começa pela boca, pelo que a gente come e pelo que a gente deixa de comer, né? Eu deixo de comer um alimento, né, uma proteína de qualidade para comer sanduíche. Aí, além de eu estar me inflamando mais, eu tô deixando de nutrir o meu corpo. Aí vira Fabrícia, essa bola de neve. Menina, você é uma grande representante do jejum na minha vida. Minha vida mudou muito depois que comecei a seguir você. Ai, obrigada, Xavier, obrigada. Obrigada mesmo. Espero sempre poder ser essa boa influência na vida de vocês, né? Essa grãozinho nesse mar imenso de coisas erradas, né? Que a gente vê, igual eu falo. O mundo realmente está num caos nessa questão de saúde e de nutrição, né? E por outro lado eu falo, é muita gente lá, muitos profissionais ainda que incentivam você fazer um monte de refeição, cheia de glúten, cheio de... Eu vi um vídeo também de um nutricionista falando que, você tem medo dos agrotóxicos dos vegetais, mas você tem medo da Coca Zero, mas os vegetais também têm agrotóxicos, que é rico em tanto coisa. Então, os próprios profissionais te incentivando a tomar essas porcarias. Não que eu tomo de vez em quando uma água tônica, gente, é um perigo, eu gosto de água tônica. Eu sei que não é bom, não é saudável. Então, tô dizendo, não é que eu seja 100%, tá? Eu tenho os meus erros também. Mas, assim, refrigerante, coca não faz parte da minha vida, não tomo nunca, acho horrível, não gosto nem do sabor. Mas, a água tônica é uma coisa que de vez em quando eu tomo. Água com gás também gosto muito, que é melhor que a água tônica, não tem nada. Então, assim, a gente sabe que ninguém, no mundo desses, a gente não consegue ser perfeito. Mas eu falo, gente, eu vou começar a incentivar a tomar, a comer esses industrializados. Não precisa de incentivo para isso, né? Então, eu vou incentivar as coisas boas. Não que eu nunca faça, mas eu vou incentivar as coisas boas. Glúten eu não consumo, mas de vez em quando acaba dando, né, uma escorregada, faz parte. Mas no meu dia a dia não tenho, não consumo, não faz parte. Eu não compro e não incentivo as pessoas a comerem, porque não faz sentido. Agora, se eu tô num ambiente que às vezes o nosso social influencia muito, e isso a gente não tem como desprezar. Eu tô num ambiente que às vezes vai estar lá servindo uma coisa, às vezes é complicadíssimo, né? Então, o que eu faço? Eu tento ser o máximo de cuidado, ter o máximo de cuidado no meu dia a dia, para que as minhas exceções não me prejudiquem tanto. É isso que eu falo. Sejam cuidadosos no dia a dia de vocês. Por isso que eu digo, o jejum é uma forma de acelerar os processos para você desinflamar. Não que ele deva ser um compensador, mas ele é uma forma de equilibrar certas coisas, né? Você tem um potencial de escolha melhor, porque você tem um cuidado maior, tipo um crédito. Lembro quando você começou, Flávia, naquela época já era atacada e falavam mal do jejum e ainda hoje querem provar que os resultados não são reais. E a gente vê os resultados, né? Quando a gente vê um resultado de uma pessoa, né? Sai de 133 quilos para 92 quilos com este resultado, com este shape. Tem gente que faz bariátrica, gente, e não tem esse resultado. Tem gente que gasta horrores lá com a canetinha e não tem esse resultado. Agora, não que seja fácil, né? Não que seja tão acessível, tão simples, mas é possível. Porque eu acho muito mais fácil você se sacrificar fazendo jejum intermitente, alternando, suplementando, do que você fazer uma cirurgia, por exemplo, super invasiva e com efeitos colaterais para o resto da sua vida.
Eu não sou contra. Quem já fez, ótimo, maravilha, se isso melhorou sua vida, eu não sou contra. Eu tô dizendo que para a pessoa que tem isso como possibilidade, ela tem que pôr no lápis. Porque também quem faz cirurgia vai precisar suplementar para sempre, para sempre. A pessoa nunca mais vai ter a mesma eficiência digestiva, absortiva. Então, vai ter que se cuidar para sempre. Então, já que você vai ter que se cuidar, né? Eu digo, né? Sou suspeita para falar. Tem gente falando que é fake, meu Deus. Como não é fake? Ai, amado, Gil Carlos, não é fake. Entra no perfil e olhe, não é fake, tá? Depois eu vou compartilhar ele, viu? Gil Carlos Advogado. É que advogado gosta de questionar bastante, né? Mas eu te entendo. A gente não fica com a aparência de envelhecida, cara de doente. Pelo contrário, a gente rejuvenesce. Essa é a Débora. É verdade. É verdade mesmo, gente. Quem está com 40 quilos acima do peso pode fazer jejum de 24 todos os dias? Eu gosto de jejuns mais alternados do que fazer jejum de 24 todos os dias. Eu acho que, sim, você fazer uma semana de uma, de duas, depois você alternar. Eu gosto muito da alternância, gente. Eu gosto muito da alternância. Porque quando você alterna mais, seu corpo recebe estímulos diferentes e você intercala melhor os nutrientes. Eu gosto mais do que fazer 24 todos os dias, é fazer o alternado, que é ou dia sim, dia não, que um dia você faz 24, no outro dia você faz 16, ou você come dia sim, dia não, que é o 36 horas alternado. Então, digamos, você come segunda, quarta e sexta, aí terça e quinta você não come, entendeu? Terça e quinta, sábado você não come, você come dia sim, dia não. Eu acho esse protocolo excelente, excelente, porque você vive mudando os estímulos. Então, tem dias que você come melhor e tem dias que você não come ou come muito pouco. Eu gosto muito mais do que todos os dias você comer pouco, entende? Eu sou mais adepta a isso. Gosto do OMAD, mas assim, mais como uma estratégia periódica. Agora, assim, a longo prazo, eu acho que não é a melhor estratégia, tá? Todos os dias, sempre. Eu acho que o corpo precisa de estímulos diferentes. Além dos benefícios físicos, sinto uma paz incrível. Gente, quem faz jejum, eu tava até pensando nisso hoje. Hoje eu levantei, fiz a minha suplementação, não comi nada. Tomei o meu magnésio. O magnésio dá aquela paz mental, você já acorda, você já fica bem, ele dá aquela equilibrada. O magnésio é o suplemento básico, assim, para tudo. Todo mundo precisa suplementar magnésio, independente do jejum. Então, assim, porque o magnésio ele é responsável por várias funções fisiológicas. Então, ele vai te ajudar em vários aspectos, tanto de intestinos, equilíbrio cognitivo, equilíbrio fisiológico, ele é fantástico. Então, você faz jejum, com seu magnésio lá, você já sente aquela diferença. É vida. Vou te mandar um antes e depois, 40 quilos. Sério, Fabrícia, você tá sumida, mas você tá aí no off, né? Fabrícia é uma querida, gente, ela é nossa paciente, ela faz nos nossos programas, nossos desafios. É incrível, incrível. Onde compra esses suplementos, magnésio, zinco, B12? As doses que eu costumo indicar na consulta geralmente são manipuladas, tá? Tem vários tipos de magnésio, vários. Então, alguns tem... Tem um tipo de magnésio que eu às vezes sugiro. Se você digitar magnésio, você vai receber aí um link do WhatsApp, onde você vai receber informações de vários tipos de magnésio. Tem lá o magnésio e intestino, magnésio e tem alguns tipos lá. Eu não lembro todos de cabeça, mas o que eu mais lembro é do intestino, que ele é mais específico. Foi um combo que a gente desenvolveu para as pessoas que fazem jejum e precisam suplementar magnésio. E aí a gente desenvolveu vários tipos ali para as pessoas, né, entenderem. Você começou a suplementar magnésio, começou a fazer o jejum, você já vai ver uma diferença enorme no seu funcionamento. Vocês só testem, gente. Para quem tem problema do intestino, a gente fez um específico. Aí tem um outro, não vou lembrar o nome, mas eu acho que tem um para ansiedade, se não me engano. Tem um lá que ele é específico para quem tem mais ansiedade.
Bom dia, acabei de entrar aqui, desculpa se já perguntaram, mas quantos dias de jejum por semana? Existem vários tipos de protocolos alternados, enfim. O magnésio transdérmico é realmente mais fácil? Ele pode ser um dos tipos de magnésio que você utiliza. Eu gosto de tomar o oral sempre. Eu acho que o oral é sempre importante, né? Porque você vai aumentar o nível de magnésio, o nível sistêmico. Pra vocês terem uma ideia, eu faço magnésio oral, faço magnésio no soro, já fiz o uso de magnésio no soro. Então, assim, magnésio pra mim nunca é demais. E todos os tipos. Tomo cloreto, então não tem muita contraindicação. Magnésio é vida. Vocês sabem, gente, que tem um tipo de estratégia de magnésio para usar na banheira. Vocês acreditam? Como sais de banho. Você vai lá, põe na sua... Tem um tipo de magnésio em formato de sais de banho que você coloca lá na banheira e você faz a imersão no magnésio. Você absorve na pele. Olha que fantástico. Ele é usado, eu já vi que ele é utilizado em alguns spas, enfim, porque ele tem essa coisa de relaxar. É uma estratégia, assim, é tipo uma terapia relaxante. Olha que interessante. Usar o magnésio ali na massagem, ou esse transdérmico, e na banheira como banho de magnésio. Olha que fantástico. Magnésio é vida, 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 né? Então, realmente, ele tem inúmeros benefícios, inúmeras formas de ser utilizado. Eu acho bom o transdérmico e você pode alternar com o oral também. Grávida pode, sim. O magnésio, gente, ele não tem contraindicação, ele é um suplemento ideal para todo mundo. É um nutriente básico para vários funcionamentos do seu corpo. Ele não tem contraindicação, ele não tem, assim, um efeito maléfico. 90% ou mais das pessoas têm deficiência de magnésio. No Brasil, nosso solo é pobre em magnésio. Então, assim, nem que você tenha uma dieta maravilhosa, perfeita, você não vai ter a sua necessidade toda sendo reposta só na alimentação. Você precisa suplementar. Até quem suplementa magnésio continua tendo deficiência, porque vem de uma deficiência de muito tempo. E eu digo, quem toma medicação a longo prazo tem mais deficiência de magnésio. Por exemplo, quem toma estatina. Essa pessoa tem uma deficiência gigante em magnésio. Você tomou lá estatina por 10 anos, você vai precisar de muito mais magnésio, tanto para repor a sua necessidade fisiológica diária, quanto uma deficiência, por exemplo, de 10 anos de medicação. Então, quanto mais medicamentos você toma, mais necessidade de magnésio você tem para equilibrar, sabia? É incrível. Eu poderia fazer uma live aqui só falando de magnésio, porque o magnésio, assim, é o maior aliado ao jejum. Não existe suplemento melhor. Assim, o mais básico, digamos, se vai começar, começa pelo magnésio. Ele é extremamente necessário. Você usa o leite magnésio como desodorante? É ótimo. Eu já usei também. Hoje eu uso o óleo de ozônio como desodorante. Passo o óleozinho também de ozônio também, muito maravilhoso. O óleo de alecrim também, essencial, eu uso como desodorante, também gosto muito. Se você digitar, Jéssica, magnésio, você vai receber ali um link com as informações, uma pessoa no WhatsApp vai te orientar e tem a sugestão ali dos tipos de magnésio, tá? Esse foi um que a gente desenvolveu, eu fiz uma parceria e o pessoal... a Pharmaclean, eles desenvolveram em parceria vários tipos de magnésio específicos para cada necessidade. E se você digitar ali, você vai ver, gente, é fantástico, fantástico. Aí eu uso cloreto, uso de malato, uso quelato. Eu tenho um blend de magnésio que eu indico também nas consultas, que ele tem 3 tipos de magnésio diferentes, fica uma dose bem servida. Eu já tenho relatos de pacientes, né? Porque eu falo, tem os pacientes, tem as pessoas que fazem os desafios, tem muita gente. Mas os pacientes ainda não é um número tão grande comparado com o número de pessoas dos desafios e dos seguidores. Mas mesmo no meu número de pacientes, já nas pessoas que já passaram comigo, já tenho relatos de magnésio incríveis. Começam a suplementar as doses que eu indico,
na consulta, que daí são, às vezes, indica uma dose mais direcionada para aquela necessidade, tem resultados, assim, incríveis, incríveis. Muitos relatos de magnésio. Eles são de Curitiba, assim, Mislene, são de Curitiba, maravilhosos. Ah, Reinaldo, manda mais fotos, tá? Estão falando que você é fake. Entrou aqui um advogado na live falando que é fake news. Ai, gente, ó, eu tô tão relax. Hoje eu acordei, que eu tive... O final de semana foi bem intenso. Eu trabalhei bastante, saí ontem também, foi bem corrido, bem cansativo. Cheguei em casa umas 9 da noite, 8 da noite. Tinha uns planos de alimentação para fazer. E aí tô bem cansada. E hoje eu acordei, falei, não, hoje eu vou fazer uma live, tomei meu magnésio, tô aqui no momento relax também. Tô até rindo do cara falando que era fake. E aí, conta pra gente, né, Reinaldo, que você não é fake. Manda mais fotos pra mim ali no direct e eu vou fazer o seu post e compartilhar seu resultado. Dermatite atópica em criança de 10 anos, pode suplementar? Inclusive, essa semana eu vou atender crianças também. Tenho atendido crianças com doenças e desequilíbrio de nutrientes. Com certeza, magnésio é vida. Esse advogado está inflamado. Por isso, o mau humor. Não, é que eu acho que agora o Instagram ele tá sugerindo as lives ao vivo, né? Então, entram umas pessoas aleatórias aqui na live, que nunca viram o perfil, enfim. Daí chega, topa com resultado desses, né? Fica indignado, né? Vai dizer que é fake, não existe. Porque é tão assim, né? Diferente, realmente um resultado tão surpreendente, para quem não segue vai achar que é fake news. Porque, igual eu falo, gente, vão nesses perfis dessas pessoas super famosas que vão lá, manda tomar whey protein, comer 6 vezes, comer pão, tomar Coca-Cola zero, comer chocolate. Vão lá no perfil dessas pessoas, veem se eles têm resultados tão grandes quanto esse. Aí eu digo, né, os fatos. Então, por isso que a gente não vê tantos profissionais divulgando tantos resultados, porque realmente, né, quem faz jejum tem um resultado diferenciado. As pessoas estranham mesmo, né, porque eu vejo até relatos de pacientes que falam, nossa, comecei a fazer jejum, de repente emagreci, assim, tipo, em 3 semanas a pessoa me vê, até se espanta, que, nossa, a pessoa tá diferente, porque o resultado é muito rápido. Elas estranham mesmo. Então é isso, pessoal, eu vou deixar então essa live salva, foi bem interessante, bastante gente compartilhando, comentando. É isso, né? Por isso é bom experimentar, né? Eu falo, antes de criticar, eu sei que parece muita informação. Pessoal, quem tá entrando lá, digite clube, tá? Eu sei que chega lá, às vezes é muita informação, é muita coisa, a pessoa fica confusa e já vem com esse pé atrás. Nossa, né? É fake, isso aqui, isso não funciona, né? As pessoas já vêm descrentes, né? Mas eu digo, então, antes de você achar que é algo ruim, faça o teste, que vai dar certo. Saber mais, né? As pessoas acham ainda, né, que suplementação é besteira, acham que essa coisa de desparasitar não funciona, que isso é bobagem. Aí a pessoa vai começar a fazer e vai ver resultados, né? E aí, por isso que quando eu posto resultados aqui, nossa, dá muito comentário positivo, mas também vem muita gente criticar, falando que não é verdade, que isso não funciona, que isso é coisa. Quem tá entrando aqui, gente, digite clube, entrem lá no nosso clube, que é o nosso canal de assinatura. A gente tá planejando fazer uma coisa muito legal lá para os participantes do clube, algo exclusivo, só para quem tá lá. Muita coisa a gente tá postando lá exclusivo. Hoje eu vou postar lá no clube a sugestão do iodo, que eu uso da Nau. Vou colocar lá para vocês a sugestão. E é isso, a vantagem de quem participa do clube. Você tem lá um canal que você vai receber um protocolo semanal, toda semana. Ele não é, gente, como os desafios, cheio de informações constantes, né? Geralmente os desafios a gente coloca muitas informações. Ali no clube é um protocolo de jejum semanal e algumas dicas de suplementação, tá? Você faz a aquisição lá pela Hotmart e aí você é direcionado pelo canal do Telegram.
É o tal, não gosto, mas já comeu? Não, é verdade. Aquela coisa, não gosto disso, você nunca comeu. É a mesma coisa do jejum, você já fez? Não. E eu acho mais engraçado que um monte de gente, né, que começa a fazer, isso eu ouço relatos, né? Aí as pessoas recebem muita crítica. Meu Deus, começa assim, a pessoa tá lá, todo mundo tá tomando café da manhã e você não tá. Aí ela recebe crítica, nossa, você não vai comer, que absurdo. Aí geralmente quem critica é quem tá lá comendo pão, né? Então assim, as pessoas que criticam, elas não têm nem noção do que é jejum, né? Não sabem nada, não... Enfim, então essa pessoa, ela não é uma pessoa apta a te dar conselhos, né? Então você não deve levar a sério. É uma pessoa que não tem controle nenhum na alimentação, que nem sabe o que come direito, vir te criticar sobre o seu jejum. Então, assim, não espere que você vai começar a fazer jejum e vai receber elogios, que as pessoas vão gostar e vão te parabenizar. Não espere. Principalmente as pessoas que não se imaginam passando mais de 3 horas sem comer, né? Porque aquela pessoa tá lá no vício da comida, não consegue ficar sem comer pão um dia, a pessoa tá lá viciada em açúcar. Você acha que essa pessoa ela tem um mínimo raciocínio básico para entender quem faz jejum? Não tem. Então ela tá super inflamada, tá com o raciocínio até mais lento, né? Aí é comprovado, gente, quem faz jejum, quem suplementa, fica com raciocínio melhor, tem uma clareza mental melhor. Fica cognitivamente superior, sim, é fato. O açúcar, ele prejudica o seu raciocínio, né? O carboidrato, ele deixa você com um pensamento menos eficiente, né? Então, obviamente, essas pessoas que comem demais, comem muita coisa errada, elas têm um raciocínio mais reduzido. Então, não espere que essa pessoa vai vir te dar informações, né? Te ajudar ou te compreender, porque, infelizmente, é um fato. É isso. Não sendo preconceituosa, não tô falando que as pessoas ficam burras, né? Nada disso. Mas sim, quem faz jejum, quem melhora a alimentação, aumenta o raciocínio ali cognitivo. Isso é fato. Bom dia. Então é isso. Gente, bom dia para vocês. Vou deixar essa live salva. Entrem lá no nosso clube. Você precisa ter algum resultado, melhorar sua saúde, melhorar a sua forma física, né? Ter mais qualidade de vida, se sentir melhor, você tá no canal certo. Seja bem-vindo aí para quem começou a seguir. É isso. O Alzheimer também é maravilha. Inclusive, gente, tem já estudos que o Alzheimer está sendo considerado diabetes tipo 3. Ele está envolvido nesse equilíbrio, nesse desequilíbrio de um corpo cheio de açúcar. E aí a pessoa, em vez de inflamar lá no sangue, que é o diabético, ele vai inflamar o cérebro. Então é isso. Então jejum, suplementar, mudar os seus hábitos vai melhorar o seu cognitivo e vai te reduzir aí essas questões de doenças, tá bom, gente? Bom dia para vocês. Até mais. Tchau, tchau.